Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Depender aí do horário que a gente está conversando, que nós estamos interagindo aqui, ainda que de forma virtual e ainda que não de forma online. Mas olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na última aula acerca aí do procedimento do Tribunal do Júri. Na última aula nós vimos toda a primeira etapa, que é a chamada etapa aí do judício causa, né? Que é a etapa que julga procedente ou não a acusação penal naqueles crimes, né, contra a vida que são de competência constitucional do Tribunal do Júri. Então, nós vimos a parte histórica, vimos uma teoria geral, como que funcionam os princípios aí do Tribunal do Júri, e hoje nós vamos ver pronúncia, impronúncia, absolvição sumária, a segunda etapa, vamos ver algumas questões sobre os jurados, e aí vamos ver o julgamento, como que é feito no Tribunal do Júri, beleza? Então vamos lá a nossa aula aqui. Então olha só, finalizando a instrução na primeira etapa do júri, que é o que nós estudamos na última aula, tá? O juiz togado vai decidir acerca do provimento da acusação. Então o que se julga na primeira etapa é a viabilidade da acusação, é se há de fato justa causa para promoção do réu, para colocar o réu para ser julgado no chamado plenário do júri, que é pelo julgamento popular, tá? Então, nessa primeira fase do judício accusatione, se verifica a viabilidade acusatória. Então, se verifica se existem os elementos mínimos de justa causa que sejam a submissão do réu ou dos réus ao plenário do júri para julgamento popular. Então, olha só, pode decorrer dessa primeira parte 3 tipos de decisões básicas e outras decisões que nós vamos ver aqui. Então, olha só, primeiro ponto aqui, decisão interlocutória mista não terminativa de pronúncia, no 413. A pronúncia é a decisão que encerra a primeira etapa, tá? E determina a submissão do réu, nos limites da pronúncia, ao plenário do júri para julgamento popular. Pode o juiz também decidir interlocutoriamente de forma terminativa, encerrando o juízo de acusação e dizendo que não há justa causa, então não há elementos probatórios suficientes, enfim, não há justa causa para a submissão do acusado ao plenário do júri. Pode também o juiz dar uma sentença quando verificar pelas causas de absolvição sumária, que nós vamos estudar logo mais aí do 415. E pode ainda, como quarta decisão, decidir pela incompetência do júri, promovendo aí uma desclassificação criminal. Então, quando o juiz togado verifica que não é caso de crime doloso contra a vida, nos termos constitucional, nessa etapa aqui, ele faz a desclassificação e vai remeter ao juízo competente, ok? Então, as 4 decisões que vão encerrar aqui o judício accusatione, a primeira etapa do júri. Então vamos dar uma olhada assim na primeira delas. Primeira delas aí, nós temos a pronúncia do acusado. E a pronúncia, como eu falei, é a verificação da admissibilidade da acusação, permitindo que o réu seja submetido ao julgamento popular. Então, o julgamento propriamente dito do júri acontece na segunda etapa, após admitido por um juiz togado. Então, olha só, a pronúncia é um ato decisório, a decisão é uma decisão interlocutória mista não terminativa, que ela encerra uma etapa, dando início a uma outra, então ele dá continuidade à persecução penal, tá? Admite a acusação e consubstancia em uma decisão de um juiz togado que há probabilidade de cometimento, aliás, de um crime contra a vida por alguém imputado. Então, vejam só, o juiz admite com a pronúncia que houve um crime doloso contra a vida. Então, 121 ao 126, houve um crime doloso contra a vida. E que a pessoa, há probabilidade ainda de que ela tenha cometido um crime. Então, há elementos de justa causa, probabilidade que ela tenha cometido um crime. Não é a certeza, porque a certeza está resguardada pela soberania das votações dos jurados, tá? Permite que o réu
seja submetido ao julgamento perante o plenário do júri, tá? Tendo como requisitos, veja só, o juiz tem que estar convencido da materialidade do fato. Então, tomem cuidado. A materialidade do fato diz respeito ao crime em si. Então, vamos supor que alguém tenha morrido. Quando o juiz verifica, pelos elementos probatórios informativos que a gente tem, que aconteceu uma causa antrópica de morte, ou seja, uma causa humana que levou àquela morte, outra pessoa cometeu aquele crime, então, com essa verificação, sabendo que ocorreu um crime e que é doloso contra a vida, ele submete ao júri. Se ele tiver dúvida se foi ou não um crime, olha, a pessoa morreu, mas a perícia foi inconclusiva. Ela não tem certeza se foi um infarto ou foi veneno. Há dúvidas. Se há dúvidas, não se dá prosseguimento. Então, no caso de materialidade, a dúvida gera impronúncia, tá? A certeza gera pronúncia. Já quanto à participação ou autoria, o juiz pode manter-se na dúvida. Na verdade, a pronúncia, ela encerra um caráter de dúvida e não de certeza. E a dúvida que vige, nesse caso aqui, pro societate. E um aforisma, gente, olha, parênteses, pelo amor de Deus, não chamem o indubio pro societatis de princípio, porque não é. Não existe isso em lugar nenhum de nossa Constituição, não é direito e garantia fundamental. É um aforismo que decorre da ideia da soberania do júri. Se o júri é soberano e o juiz tem dúvida, quem vai decidir é quem é soberano para tomar a decisão, que é o jurado, ok? Então vejam só, dúvida sobre autoria ou participação leva à pronúncia. Então a dúvida leva à pronúncia, tá? Então a dúvida sobre a participação leva à pronúncia, desde que haja certeza da materialidade do fato. A decisão de pronúncia tem que ser fundamentada, mas de forma sucinta. Deve-se evitar o excesso de linguagem. O juiz não pode fazer juízo de valor nessa etapa acerca da autoria criminal. Então, o que ele vai falar é que existe justa causa, existe uma causa provável e que isso vai ser decidido pelo júri. Então, olha só, o que ele vai indicar na decisão interlocutória mista não terminativa de pronúncia? A materialidade. Então, ele fala, ó, conforme a prova A, ficou comprovado que ocorreu um homicídio, né? Fulano morreu de causa antrópica. Indicar os indícios de autoria, ó, testemunha A e B foram apontaram fulano como suspeito do cometimento do crime. Os dispositivos que foram utilizados nos debates de acusação e defesa e, essencialmente, olha só, atenção aqui, indicar a qualificadora, causa de aumento e quais os crimes conexos. Então, na decisão de pronúncia, vão ser indicados os limites que vai ser feito o debate acusatório lá no plenário. Então a acusação vai ficar adstrita aos termos aí da pronúncia, tá? Então, pessoal, vamos ver algumas teses então consolidadas em sede aí do Superior Tribunal de Justiça acerca da pronúncia. Vamos dar uma olhada em algumas. Olha só. A decisão sobre ciúme como motivação para homicídio, tá? É de competência do Conselho de Sentença. Então, isso não é para ser debatido aqui. Só a certeza sobre inocorrência de qualificadora a exclui da pronúncia. Então, se o juiz tiver dúvida sobre a incorrência de uma qualificadora, por exemplo, homicídio por motivo fútil, não ficou bem comprovado se é por motivo fútil. Então, o juiz sentiu dúvida, é ou não por motivo fútil. Tem que levar, olha só, tem que levar para decisão do plenário. Os jurados, como soberano, eles vão ter que decidir sobre a existência ou não da qualificadora em que haja dúvida. Agora, se o juiz já tiver certeza que não aconteceu aquela qualificadora, ele já a exclui da pronúncia. E por que eu falo isso? Para reforçar o que nós falamos lá atrás, que a pronúncia vai limitar a tese da acusação no plenário. Tá? Então, se o juiz falar que não tem uma qualificadora, o promotor não pode arguir a qualificadora nos debates do plenário, tá certo? É possível a rasura em trecho ínfimo da sentença de pronúncia. Olha só, eu acho horrível
o STJ ter usado sentença, é decisão, né? Então, é possível rasurar trecho ínfimo da decisão de pronúncia para afastar eventual nulidade pelo excesso de linguagem. Então, se o juiz excedeu-se na linguagem, adentrando já no mérito, é possível rasurar ao invés de ter que refazer a pronúncia. Reconhecida a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem é adentrar no mérito. A pronúncia tem que ser fundamentada, mas tem que ser fundamentada de forma sucinta, tá? Olha só, outra decisão deve ser proferida. Então, se houver nulidade por excesso de linguagem, tem que refazer a decisão para depois submeter o acusado ao plenário do júri. As nulidades existentes na decisão de pronúncia, agora falou certo, viram? Ó, decisão, aqui fala sentença de pronúncia. Não existe sentença de pronúncia, existe decisão de pronúncia, tá? Devem ser arguídas no momento oportuno por meio de recurso próprio, sob pena de reclusão. Então, se houver alguma decisão, alguma nulidade na decisão de pronúncia, vai ser arguída em sede do recurso em sentido estrito, que é o recurso cabente aí para a decisão de pronúncia, como nós vamos ver aqui. Então, olha só, questões relativas à pronúncia. A afiançabilidade do crime é verificado aqui. Então, se o réu estiver preso, o juiz pode verificar aqui na pronúncia a verificação da afiançabilidade para efeitos de concessão da liberdade provisória e confiança. Só que alguns crimes de competência do júri vão ser inafiançáveis no termo lá da Lei de Crimes Hediondos 8.072. Então, olha só, homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio é inafiançável, é crime hediondo. Olha só, homicídio qualificado em qualquer modalidade, inclusive nas modalidades aí que eu estou vendo, não estão inclusos aqui, do feminicídio e do policicídio, né? Não tem esse nome, mas eu gosto de chamar, que é homicídio contra agentes das forças de segurança pública aí, que também é qualificado. Então, olha, casos de homicídio qualificado é inafiançável, então é impossível se conceder a fiança. A decisão de pronúncia também pode vir junta da decisão por prisão preventiva. E aí, nos casos do microsistema processual de prisão preventiva, que nós vamos estudar um pouco mais à frente nas cautelares pessoais, tá? Então, o juiz pode decidir, claro. E olha, lembrando que a reforma operada pela lei anticrime 3964, ela veda agora que o juiz decrete essas prisões de ofício. Claro, por quê? Porque está tentando estabelecer o sistema acusatório. Quem deve pedir, verificando a necessidade de prisão do pronunciado aqui, do réu pronunciado, é a acusação. Então, a acusação, em fazendo esse pedido em sede de debates, por exemplo, o juiz vai verificar e pode decretá-la a depender dos elementos lá do 282, 311, 312, 313, como nós vamos ver um pouco à frente. Eu não vou adentrar aqui nos detalhes, porque senão nós teríamos que abrir uma nova aula para falar só sobre prisão preventiva. E nós vamos ter isso logo à frente. Recorribilidade da decisão de pronúncia. Há possibilidade de recurso, claro, da decisão de pronúncia. Tá? Nós vamos ver quando estudarmos recursos que geralmente as decisões, uma decisão interlocutória mista, ela cabe recurso, via de regra, tá? Principalmente as interlocutórias mistas terminativas. Esse é o caso da interlocutória mista não terminativa, que seja aí recurso. E um recurso com efeito suspensivo, inclusive. É o recurso em sentido estrito, a gente brinca chamando de rese, tá? É um recurso com efeito suspensivo que impede que o réu seja submetido ao plenário do júri até que o recurso seja julgado. Tá? Por quê? Porque esse recurso pode modificar a pronúncia. Então, olha o prejuízo que poderia ter. O réu ser julgado, condenado pelo plenário e no recurso em sentido estrito ter sido decidido que ele não deveria ter sido pronunciado. Então, por isso que ele tem o efeito suspensivo aí. O que mais que nós temos? Olha só, como decorrência da pronúncia, nós temos alguns outros efeitos também. A submissão ao juízo natural dos crimes contra a vida. Então, olha só, judicia accusatione é um mero juízo valorativo do provimento da acusação. Quem decide de fato sobre os crimes contra a vida
ao plenário do júri. É o que vai ser posterior à pronúncia. Interrompe a prescrição e limita as teses acusatórias. Então, lembrando, a pronúncia vai trazer os limites que poderão ser utilizados pelo Ministério Público para promover a acusação. Ele não pode exceder para prejudicar. Mas olha que interessante, os tribunais admitem que o Ministério Público, por exemplo, tendo sido réu pronunciado por um homicídio qualificado, ele faça o pedido pela condenação nas suas teses, nos debates finais, pelo homicídio simples. Então ele pode fugir dos limites da pronúncia quando para beneficiar o acusado. Intimação da decisão de pronúncia. O réu pronunciado e precluída a pronúncia, significa dizer, quando não utilizado o meio recursal para tal, ou quando julgado o recurso, inicia-se uma segunda fase, que é a fase intermediária, que é a fase de intimações. Então, vão ser realizadas as intimações do réu, defensor nomeado, Ministério Público e assistente à acusação. Desses, quem pode ser intimado pela imprensa oficial é o assistente de acusação. O réu, antes da sistemática de 2008, quando não era encontrado, ficava-se suspenso o julgamento, né? Hoje em dia não tem problema nenhum. Então, olha só, não suspende mais o andamento do feito se o réu evadiu-se por algum motivo, tá? E não foi encontrado, tendo que ser intimado por edital. Então, réu intimado por edital e não encontrado, não importa em suspensão do julgamento no plenário do júri. O que importa é ter o seu defensor promovendo a sua defesa. Aliás, olha só, nós vamos ver aqui um pouco para frente que pode ser estratégia do réu ou da defesa ele sequer comparecer ao julgamento no plenário do júri. Claro, vão ter que arcar com as consequências disso para o julgamento e o que isso pode transparecer para os jurados, tá? A impronúncia, contrariamente, é um ato de caráter, é uma decisão de caráter interlocutório misto terminativo. É interlocutória mista terminativa porque encerra prematuramente a persecução penal. A ideia é que toda persecução penal se encerre numa sentença. Então o que se busca é o quê? O provimento jurisdicional sobre o caso penal. Se ela encerra prematuramente, nós estamos diante de uma decisão interlocutória mista terminativa. Olha só, a impronúncia, então, impede que o réu seja submetido ao plenário do júri, por entender o juiz que há insuficiência probatória no conjunto debatido. Então, olha, muito cuidado. Um caso relevante aqui em Palmas, eu vi o advogado de impronúncia no júri, eu vi o advogado se alvoroçar à imprensa falando que o réu, o cliente dele, tá, tinha sido considerado inocente. Não, a sentença de impronúncia não fala se o réu é inocente, tampouco culpado. Fala o seguinte, olha, há uma insuficiência probatória que no sentido do juiz não permite viabilidade da acusação. E o que acontece? Olha só, com a impronúncia, fica-se o processo baixado até que surjam novas provas. Se até a ocasião da prescrição não surgirem novas provas, vai ser arquivado em definitivo. Precluiu. O Estado perdeu o direito de processar. Se surgirem novas provas, o processo vai ser reiniciado e poderá o réu ser pronunciado, tá? Então, olha só, impronúncia não significa inocência, tampouco culpa. Mantém-se a presunção constitucional de inocência, mas não há um provimento jurisdicional pela inocência daquele fato específico. Tampouco de culpa, certo? Existindo dúvidas sobre indício de autoria, lembrando, eu já tinha falado, segue para o plenário do júri. Existindo dúvidas sobre a materialidade, se o crime aconteceu ou não vai para o plenário do júri, tá? Não existem implicações aqui na impronúncia quanto ao excesso de linguagem. A preocupação é mais com a pronúncia quanto ao excesso de linguagem. Por quê? Porque pode influenciar os jurados no julgamento deles. Imagina, o jurado não entende de direito, ele fala, olha, mas se o juiz falou que fulano é condenado, como eu vou falar que é inocente? Então, por essa possibilidade de influenciar, a pronúncia tem limitação quanto ao excesso de linguagem, a pronúncia não, tá? Olha só, o que eu já tinha falado, há a possibilidade de reabertura do processo se fundado em nova prova. E aí eu trago o entendimento do STJ sobre o que é nova prova.
Olha só, nova prova é o quê? É as substancialmente novas, aquelas que anteriormente eram desconhecidas e que, por si só, alterem o quadro probatório. Então não pode ser uma reinquirição de uma testemunha que fale a mesma coisa em outras palavras. Não, ela tem que alterar o quadro probatório como um todo. Bom, a última decisão que nós temos aí é a possibilidade da absolvição sumária. E a absolvição sumária é um ato decisório de caráter definitivo, que é chamado de sentença. Aí sim é uma sentença. Então, adensa-se no mérito, coisa que a pronúncia em pronúncia não faz. A absolvição sumária faz. A absolvição sumária é de cognição vertical. Ela entra profundamente no mérito da causa. A pronúncia em pronúncia é de cognição horizontal. Ela não adentra no mérito, até porque o mérito é privativamente aí do plenário do júri, tá? Olha só, declara certeza, absolvendo o acusado, e só é possível em algumas hipóteses. Prova inequívoca da existência do fato. Se houver dúvida sobre a existência ou inexistência do fato penal, o juiz pode até impronunciar, mas não absolver sumariamente. Prova de não autoria ou participação. Dúvida sobre autoria e participação, pronúncia. Atipicidade da conduta, por óbvio. Ficou comprovado com uma perícia que a morte de cujos não foi antrópica, foi natural. Ele sofreu um problema de saúde e acabou tendo um infarto. E quando recebeu o disparo de arma de fogo, ele já jazia morto naquele lugar. Olha só, parece cenário de filme, né? Mas pode acontecer, né? O desafeto foi matá-lo e ele já estava morto. Né? Então, é uma concausa pré-existente, absolutamente independente, que é capaz de, né, transformar a conduta em atípica, pelo menos para homicídio. Pode até ter um vilipêndio de cadáver, alguma coisa assim, né? Não estou falando que tem, mas poderia até eventualmente ter, mas homicídio não mais o é. Excludentes do crime ou isenção da pena, e olha o que inclui aqui. Erro essencial de tipo, tá? Lá do artigo 20. Discriminantes putativas também do artigo 20. Excludentes de culpabilidade, 21, 22, 28, parágrafo 1º, e excludentes de ilicitude e de antijuridicidade. Então, se evidentes essas causas aqui, olha só, escuta o que eu estou falando. Se evidentes, se verificadas primo ictu oculi, ao primeiro golpe de vista, levarão à absolvição sumária. Beleza? Inimputabilidade, e aí eu faço uma ressalva. A inimputabilidade que nós falamos aqui é da absoluta incapacidade de entendimento sobre o caráter ilícito do fato. A loucura capaz de fazer com que a criança haja sem ter a mínima noção do caráter ilícito do fato. E nesse caso aqui, nós temos duas hipóteses. Uma hipótese, se a defesa alegou, além da inimputabilidade, consubstanciada aí no incidente de insanidade, que é obrigatório, além da inimputabilidade, a defesa falou, olha, além de inimputável, ele fez ilegítima defesa, estava tentando se proteger, apesar de inimputável, o instinto fez com que ele tentasse se proteger. Então vejam, se tiverem duas teses, ele tem que ser, o inimputável vai ser submetido ao plenário do júri. Por quê? Explicarei, tá? Porque se o juiz absolver sumariamente por inimputabilidade, vai ser uma absolvição imprópria. A absolvição imprópria, ela não impõe a pena, mas impõe medida de segurança, que vai ser como se fosse uma prisão para tratamento. Então vai ter uma restrição da liberdade, óbvia. Vai ficar internado em hospital, né, psiquiátrico. Não existe mais manicomial, né, desde a condenação do Brasil, lá no caso Damião Ximenes. Então ele vai ficar internado no hospital psiquiátrico. Mínimo 3 anos e sendo reavaliado até o máximo da pena. Então vejam, pode-se até falar para mim, pô, professor, medida de segurança não é pena, mas tem o caráter de pena. Suprime a liberdade de forma obrigatória, impede o direito de ir e vir. Ainda que mude-se o nome de prisão para hospital psiquiátrico, né? É como Shakespeare fala, né? Você pode chamar uma rosa de flor,
mas isso não vai tirar o cheiro do seu perfume. Então, pode chamar do que for, mas é um ergástulo também, é uma prisão. Então, olha só, quando há duas teses, o juiz vai submeter no plenário, porque o plenário pode absolver propriamente, pode falar foi legítima defesa, e aí não vai ter aplicação de medida de segurança, né? Que a medida de segurança, entende-se que ela é aplicada preventivamente. Claro, demanda-se aí uma condenação, mas preventivamente, porque a pessoa mostrou-se perigosa, não obstante ela não tem entendimento sobre o caráter ilícito do fato. Já a pessoa sendo absolvida porque se defendeu, mostra que ainda que ela tenha um problema, ela agiu de forma a não trazer perigo para a sociedade tentando se defender. Então vejam que tem uma diferença. Então, só vai absolver por inimputabilidade se for a única tese. Se a defesa falar, não, olha, matou mesmo, mas matou porque é inimputável. E aí vai ter absolvição sumária imprópria, concomitante à aplicação de medida de segurança. Ok? Encerrou-se então a primeira etapa e a gente entra na segunda etapa, o judício causa. É o julgamento propriamente dito da causa. Aqui sim vai se decidir sobre o mérito. Aqui sim vai se fazer uma cognição verticalizada sobre o tema probandi, sobre o que é debatido. E quem vai fazer isso são os jurados leigos. Então, olha só, para começar, vamos falar aqui. Aqui vai se julgar o mérito da causa. Olha só, materialidade, causa de aumento. Aqui vigem todos os princípios de forma plena, previstos constitucionalmente para o acusado no âmbito do júri. Então, aqui sim a plenitude de defesa. Quando nós falamos lá atrás que a plenitude de defesa ela permite, inclusive, defesas sociológicas, religiosas ou abstratas, ela não permite isso na primeira etapa. A primeira etapa é técnica. Nessa segunda etapa, sim, vige a plenitude de defesa, porque a plenitude de defesa é utilizada para convencimento do jurado e não do juiz togado na primeira etapa. Sigilo das votações, preservando o voto, vou evitar tautologia, nós já falamos sobre isso. Soberania dos vereditos também, o júri é soberano para suas decisões e por isso, inclusive, que em muito caso de dúvida, o juiz pronuncia, porque há soberania dos vereditos sobre esses casos. Então vamos lá para o judício causa. Olha lá, preparação para o julgamento, intermediariamente a preparação. Tá? Após preclusa a pronúncia, como eu já tinha falado, encaminham-se os autos ao juiz-presidente do tribunal do júri. O tribunal do júri é composto pelo juiz-presidente e os jurados leigos, tá? Vai se intimar as partes para quê? Veja o que o artigo 422 fala. Intima-se as partes para apresentar rol de testemunhas, provas que queiram e diligências que elas entendam como necessárias. Aqui vai se preparar o quê? O conjunto probatório que vai servir como fundamento, como lastro para a tese acusatória ou defensória. Então, olha só, apresentação do rol de testemunha, até 5 por fato imputado e por acusado, por pessoa acusada, tá? Juntada de documentos, os documentos que quiserem, isso é importante, viu? Nós vamos ver que lá nos debates finais, só pode ser utilizado o que já está incluso nos autos. Então, vamos supor que a defesa ou a acusação queira ler matérias que foram publicadas ou expor vídeos de matérias que foram publicadas sobre o caso. Se não tiver sido juntado nos autos do processo, não podem ser usados lá no plenário. Então, ler uma notícia, passar um vídeo, passar um documentário sobre o caso, não pode se não tiver sido juntado. E requerimento de diligências que entenda por necessário. O juiz vai fazer o que de posse disso tudo? Ordenar as diligências que ele acredita que são necessárias para esclarecer o fato ou que sejam de interesse do julgamento. Então, nós vamos ter testemunhas que não vão ser necessárias, por exemplo, para esclarecer o fato em si, mas vão ser necessárias para, caso o acusado seja condenado, a dosimetria da pena seja adequada. Então, a gente brinca chamando testemunha do 59, testemunha das circunstâncias judiciais, porque vão ser testemunhas que vão atestar aqueles itens do artigo 59, como a conduta social, enfim, que vão alterar e incidir na dosimetria da pena.
então são igualmente essenciais, tá? Elaboração de um relatório de tudo que foi processado até o momento. E olha só, relatório sucinto e descritivo. O juiz não vai dar nenhuma opinião ali, tá? Ele vai falar, olha, a acusação iniciou dia tal, teve uma resposta de acusação, a prova tal, elemento formativo, tese de acusação, tese de defesa e assim por diante. Então, pessoal, essa é a preparação para o julgamento. Então, é verificar o que as partes querem como lastro de fundamento que elas vão utilizar para as suas teses de acusação ou de defesa, ok? Os jurados. Vamos falar sobre os jurados brevemente, gente, porque senão eu teria que abrir uma aula só para falar sobre os jurados. Primeiro vamos pegar os antecedentes históricos aí, olha só. Primeira aparição dos jurados no decreto de 18/6/1822. Já falamos aí que foi o aparecimento do júri no Brasil, né? O que era necessário para ser jurado? Que fossem bons, honrados, inteligentes e patriotas, né? Então, olha só, bons, honrados, inteligentes e patriotas. Eu ia fazer uma piada política, mas vou deixar quieto, tá? Depois veio a Lei 261 de 1841. E a escolha dos jurados era feita pelo delegado de polícia. O delegado fazia a lista, submetia ao judiciário que poderia rejeitá-la. E rejeitá-la por quê? E olha só, aí o critério já é negativo. Rejeitaria da lista do delegado aquelas que notoriamente conceituadas de falta de bom senso, integridade e bons costumes, os que estiverem pronunciados, os que tiverem sofrido condenação passada em julgado por crime de homicídio, furto, roubo, bancarrota, estelionato, falsidade ou moeda falsa. Então o critério já era negativo, esses não podem. E aí, em 38, nós tivemos aí a permissão, finalmente, olha só, 1938, a permissão que mulheres tivessem o direito a participar do julgamento no tribunal do júri. Então, até então, eram só homens bons, honrados, inteligentes e patriotas, né? Muito engraçado essa terminologia. Mas é parte de um momento histórico, né, gente? Atualmente, o que precisa é a cidadania em sentido estrito, né? Ou seja, nacionalidade combinada com a fruição dos direitos políticos plenos, né? Bem como a idoneidade, concomitante com ser maior de 18 anos. Então, são critérios vagos e abstratos. Por quê? Porque a ideia do Tribunal do Júri é o direito, como garantia fundamental, é o direito que a pessoa tem de ser julgado pelos seus pares. Então, busca-se uma amostragem social. Seria estranho que, por exemplo, o júri fosse composto só de pessoas formadas em direito, tecnicamente habilitadas, porque para isso nós já temos os juízes togados, não é? Então, é buscar o senso comum no julgamento, o senso comum dos pares, sobre a justiça ou não em condenar alguém. Então, essa é a ideia de, inclusive, se deixar aberto essa questão dos critérios acerca do que é necessário para ser jurado, tá? Como que se escolhe os jurados no Brasil? 3 etapas aqui. Primeiro, um alistamento anual que é feito a depender da população da cidade. Então, olha, vai variar da população de cidade. Tem cidade que é insuficiente o número. Para Palmas ainda está tranquilo. Nós vamos entrar aqui, ó, de 300 a 700 jurados são escolhidos por ano nas comarcas de mais de 100 mil habitantes. Então, a gente já sabe que pelo artigo 245, de 300 a 700 jurados, nomes, são escolhidos aí, tá? Por ano em Palmas. E olha, tem todo um procedimento, vão ser escolhidos, esse nome é fixado, pode ter recurso em sentido estrito contra esses nomes, enfim, né? Não vou entrar nesse detalhamento, tá? Depois dessa grande lista, são sorteados jurados entre o 10º e 15º dia útil antes da sessão de julgamento, tá? Antes da reunião de julgamento, da sessão de julgamento. Então, entre o 10º e o 15º dia útil, são sorteados 25 jurados. E daqui a gente já extrai que o conselho de sentença, ele é formado por 25 jurados, que são selecionados, e um juiz togado. Então, quantas pessoas compõem o conselho de sentença? 26.
efetivamente participarão do julgamento, 7 mais o juiz togado, 8. Mas o conselho é composto de 26. Ok? Então, olha que interessante. Eu vou fazer só um parênteses sobre isso. Grandes escritórios de advocacia, eles, hoje, com as redes sociais, o que eles fazem? Eles analisam esses 25 jurados sorteados, que a defesa e a acusação vão ter acesso, e analisam nas redes sociais as tendências de opinião dessas pessoas. Por que eu falo isso? Porque vai ter uma escolha no dia da sessão de julgamento. Sabendo o perfil psicográfico de cada um, sabendo como a pessoa pensa, quais são suas tendências e opiniões, é possível que faça uma escolha qualificada sobre, pelo menos, quem não queira que esteja ali no julgamento. Aonde? Nessa terceira etapa. Então imagina, se o advogado com sua banca, ou promotor com sua banca, já tem analisado os 25 possíveis jurados de sua causa, eles vão analisar, olha, esses aqui tem um aspecto contra, esse é a favor, esse aqui já repudiou crimes dessa espécie, esse aqui teve um parente igual a situação, enfim, dá para saber a tendência, não dá para ter certeza, tá? Então olha só, no dia do julgamento, tá? Vai ser feito um sorteio, tá? Se verificado que tem no mínimo 15, vai ser feito um sorteio em número de 7. Então tira o nome A, João da Silva. A defesa e a acusação pode falar, olha, recuso esse de forma imotivada. Então tem possibilidade de se fazer 3 dispensas imotivadas. E óbvio, dispensas motivadas, caso de suspeição, impedimento, enfim, vão poder ser arguídas. Sem fundamentar 3 dispensas. E olha por que interessante montar a estratégia com base no perfil dos jurados. Por quê? Se você vê alguém que já se pronunciou contrário àquele tipo de crime e você é advogado de defesa, você fala, esse aqui, se eu escolher, é um voto que eu tenho certeza que é contra o meu cliente. Então, vou fora. Busca uma pessoa de um perfil mais complacente, mais aberto, né? Então, com as redes sociais é possível que isso aconteça, tá? Estão isentos do júri presidente, ministros, governadores, seus secretários, o prefeito, parlamentares todos, estão deputados, senadores, deputado estadual, vereadores, magistrados, membros do Ministério Público, todos os policiais estão delegados e seus agentes, militares na ativa, maiores de 70 anos que requeiram dispensa e os que mostrarem um impedimento justo para aquela questão. E pode haver a substituição, viu, gente, do trabalho de jurado por um trabalho também alternativo para quem queira se reservar, não ir por uma escusa de consciência, algo nesse sentido. Beleza? Então vejam bem, escolhidos os jurados, vai ser instalada a sessão, né? A instalação da sessão, obviamente, vai se verificar se as partes estão presentes, se as testemunhas estão presentes. Se não estando presente, é possível conduzir coercitivamente, verificar com a parte que anulou a testemunha se ela é essencial ou não para o julgamento. Então, feitas as verificações todas, vai se instalar a sessão depois do juramento. Então, os jurados têm que fazer um juramento ainda, os 7 que vão compor o plenário do júri vão ter que fazer ainda um juramento. Tem um texto lá no Código de Processo, procurem aí como exercício de casa também, tá? E aí vai se seguir a instrução na sessão de julgamento. A instrução, ela vai seguir exatamente os ritos que nós já estudamos. O rito comum ordinário, sumário, sumaríssimo, lei de drogas com as alterações que nós já fizemos, com o procedimento originário dos tribunais, fora o interrogatório como primeiro ato. Então vai seguir aquela ordem, olha, declaração do ofendido, se tiver, a maioria dos casos é homicídio consumado, não vai ter, homicídio tentado nós vamos ter, sendo o ofendido ouvido nessa sequência, juiz presidente, Ministério Público, assistente da acusação, defensor e jurados, todos fazendo perguntas diretas, não precisa ser por intermédio do juiz, a não ser os jurados. Então o juiz vai perguntar, senhores jurados, tem alguma dúvida? E o jurado vai escrever uma perguntinha, o meirinho, o oficial de justiça, leva ao juiz e o juiz vai ler, se for pertinente, claro, tá? Então não é o jurado que pergunta, até para garantir que ele não induza os outros a um posicionamento que ele eventualmente possa ter, né? Então, escreve, passa para o meirinho, para o oficial de justiça, que leva ao juiz e faz a pergunta se for pertinente.
Depoimento das testemunhas, a mesma coisa. Então, juiz e depois partes, passando aos jurados. E olha só, se eu sou acusador e eu pedi a testemunha, o juiz escuta, eu escuto, depois a parte adversarial que vai escutar. Isso, subsidiariamente, os jurados. E é essencial entender que os jurados podem perguntar porque eles estão formando sua íntima convicção. Então, eles podem ter ficado com uma dúvida razoável para formar sua íntima convicção. Tá? Acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, esclarecimento dos peritos, que tem que ser pedido com antecedência de 10 dias, e leitura de peças. Lembra que eu falei que é importante colocar os documentos e peças naquele momento da intimação para rolar testemunhas? Por isso, olha só, o que não for colocado aqui não é possível ler, tá bom? Então, olha só, provas produzidas por precatório, provas cautelares, provas antecipadas e provas repetíveis, tá? Então vejam só, leitura de peças aqui, atenção, as peças que podem ser lidas, então, olha só, provas produzidas por precatórios, provas cautelares, provas antecipadas e provas não repetíveis, tá? Dos itens 3 a 5, acariação, reconhecimento, esclarecimentos, podem ser requeridos também pelos jurados. Então pode ser que a acusação e defesa não queira acarear dois testemunhos que sejam contrapostos, mas os jurados podem pedir também, sem problema nenhum. Encerrado, gente, as instruções aqui da sessão, a instrução da sessão, o último ato que vai culminar com o encerramento, em homenagem ao princípio do contraditório, é o interrogatório do réu. É um meio de defesa que inequivocamente vai ser utilizado para o convencimento dos jurados. Né? Então, um réu que tem um grande poder de oratória pode ele mesmo influenciar a decisão dos jurados aí sem problema nenhum. Então, olha só, último ato usado como meio de defesa. A presença do acusado é facultativa, não é obrigatória, eu já falei, pode ser estratégia de defesa não aparecer. Tá? O uso de algemas é excepcionalíssimo. E vamos fazer um parênteses aqui, gente. Chega alguém acusado, querendo dizer-se inocente, algemado, qual que é o pensamento do senso comum? Ora, se está algemado é perigoso, se é perigoso é criminoso. E bandido bom é bandido morto, não é isso que o pessoal fala aí no senso comum? Então, gente, olha só, o uso de algema é excepcionalismo. Nós vamos ter policiais dentro da sessão de julgamento para preservar a segurança. E só em casos raríssimos que se coloca algema. Mas pensem no efeito psicológico que alguém algemado traz para os jurados. Né? Muito difícil que não se tenha esse efeito psicológico. E a oitiva dele vai ser iniciada pelo presidente, passando para a acusação, para a defesa e após os jurados. Na própria oitiva do juiz-presidente, ele vai dar o tempo para falar o que quiser, tá? E aí depois ele vai ser inquirido pelos demais. Finalizado a parte instrutória, nós vamos começar aí aos debates, tá? Então, caráter oral, aqui a plenitude de defesa, aqui é a hora de fazer o que quiser, rasgar as roupas, chorar, passar a roupa com sangue pela frente dos jurados, enfim, usar toda a linguagem corporal e cênica até no júri. Existem cursos aí pelo Brasil de arte cênica para júri. Então vejam só, é uma encenação em busca do convencimento, obviamente. Então olha só, teses de acusação estão limitadas à pronúncia ou à decisão posterior que modificou a pronúncia. Então, a acusação está limitada. Lembrando, ela não pode exceder, mas ela pode reduzir, eu já falei isso para vocês. Tese da defesa. Exige-se que sejam materialmente efetivas, combatendo a melhor forma possível a acusação. Nós vamos ver aí que o tempo, olha só, é 1h30 para um réu, mais de um réu 2h30. Quando eu falo aqui de efetividade, por exemplo, já julgou-se que depois do promotor usar 1h30 para sua tese de acusação, a defesa usou 3 minutos. E que isso, obviamente, não é uma tese materialmente efetiva, tá? Então, pode-se até
não ter a convicção, mas tem que se rebater item por item todas as acusações. É o mínimo que se faz. Não precisa fazer isso com maestria de um grande orador, tá? De um Roberto Lira, enfim. Mas deve-se ser materialmente efetiva, tá? Os apartes, eles podem ser pedidos para esclarecer algum ponto. E vai ser pedido ao juiz-presidente que, deferindo, vai ter até 3 minutos para ser utilizado. Então, a defesa fala algo que eu queira esclarecer como acusação, fala, excelência, apartes, por favor. E o juiz deferendo, eu tenho 3 minutos. E claro, esses 3 minutos vão ser computados, aumentados lá para quem for interrompido, tá? Das proibições, existem proibições aí, além da limitação da tese da acusação, a silêncio do acusado, a decisão de pronúncia como argumento de autoridade. Não é proibido falar, olha, o réu que foi pronunciado dia tal. Isso não é proibido. O que é proibido é falar, olha, se até o juiz pronunciou o réu, vocês vão querer inocentá-lo? Então vejam como está tentando utilizar a pronúncia como um argumento de autoridade. Então, se até o magistrado pronunciou o réu, nós, estudantes de direito, sabemos que a pronúncia não é um juízo de cognição exauriente, não é meritório, mas o jurado leigo não sabe, isso pode influenciá-lo. O jurado pode pensar, poxa, eu não entendo nada de direito. Se o juiz já condenou, quem sou eu para absolver? Então vejam, por isso que não pode usar. O silêncio do acusado. Por quê? Porque ele encerra-se, ele adentra em ditos populares, né? Quem cala consente. Isso não existe no júri. Quem cala não consente. Calar pode ser uma estratégia de defesa. Também, tá? E pode simplesmente calar porque não sabe articular bem as palavras. Então, não pode falar, olha, se o réu calou, até nossas vós sabem que quem cala consente. Não, não pode usar sob pena de nulidade, tá? Uso de algema. Vejam que ele é tão perigoso que está algemado. Não, também influencia de forma indevida o senso comum dos jurados, tá? A ausência do acusado, o acusado pode não querer comparecer, e isso não pode implicar e ser utilizado. Olha, ele está fugindo, não quis vir comparecer, teve vergonha de vir olhar na cara dos senhores, porque ia transparecer a sua culpa, né? Então não pode ser usado esse tipo de argumento. Ou, atentem aqui, leitura de documento não trazida aos autos, ou exposição de documento, ou expor um vídeo, tá? Porque no plenário do júri pode colocar um slide, pode trazer um vídeo, pode fazer uma encenação, pode manusear as armas do crime, tá? Não pode fazer o que atente às morais, os bons costumes, claro, né? Mas pode, por exemplo, trazer uma matéria jornalística, desde que tenha sido incluída antes nos autos. Naquele momento da intimação feita para que fosse trazida as provas. Se não, não pode, viu? Se não foi naquele momento, até 3 dias de antecedência. Se não, não pode. Por quê? Porque a parte adversarial, e nós estamos falando de uma oralidade adversarial, tem que ter conhecimento, tem que estudar aquilo ali até para poder rebater a tese. Tudo isso aqui vai ser feito em um tempo. Olha só, as teses de acusação e defesa, tese e antítese, elas têm um tempo. Se for um réu, 1h30. Mais de um réu, 2h30. Então, 10 réus, 2h30. Tá? Então, vai iniciar pela acusação, 1h30, até 1h30. Defesa até 1h30. Encerrado, nós vamos para réplica e tréplica. E aqui, presta atenção, foquem aqui, vejam só. Só há a tréplica se for usada a réplica. Vejam só. Acusação, defesa. A acusação pode usar a réplica. Se a acusação usar a réplica, ela dá o direito à tréplica da defesa. Se a acusação não quiser usar a réplica, a defesa não tem direito à tréplica. E olha só, atenta a isso. A acusação não pode, por exemplo, quando for questionada sobre o direito à réplica, falar, excelência, já apresentei minha tese com perfeição, entendo ter convencido o jurado, não quero usar. Não. Se usar, mesmo a parte diminuta de alguns segundos, considera-se utilizada a réplica e vai dar direito à tréplica da defesa. Então, se o juiz perguntar para o acusador e ele não quiser, só balançar a cabeça ou falar não, não quer usar, tá? Então, se usar, ainda para falar isso que eu falei,
Olha, estou convencido que já consegui passar a minha mensagem. Pronto, já usou a réplica e a defesa vai ter direito à tréplica. E a tréplica é o quê? Se um réu, 1 hora. Se 2 ou mais, 2 horas. Então olha só como pode ser extenso. 2 réus sendo debatidos, nós podemos ter 5 horas só de acusação e defesa e mais 2 horas aqui de acusação, mais 2 de defesa, 9 horas só de debates orais. Tá? E tomem cuidado, olha, existe possibilidade de arguir nulidade se for pego um jurado dormindo, que pode acontecer, né? Alta madrugada e o jurado cochile. Pede para constar em ata. Se um quesito foi vitorioso ou derrotado por um voto, pode se arguir nulidade porque argue-se lá que o jurado estava dormindo. Então é extenso, necessita-se de uma boa oratória exatamente para manter a atenção dos jurados em quem está defendendo suas proposições. E até por isso, gente, fica aqui a dica, né? Não usar de argumentos jurídicos extensos. A maioria dos jurados são leigos, eles não vão entender. Se você for falar de teses jurídicas extensas, von Litz, etc., o jurado vai dormir mesmo. E se não dormir, ele vai viajar pensando lá no coronavírus, pensando, enfim, em uma série de problemas na conta, será que não acaba? Enfim, vai se perder. Tem que ser um argumento que traga atenção. E aí, o porquê de utilizar-se argumentos sociológicos, argumentos religiosos, argumentos morais, dentro da esfera da plenitude de defesa. E a acusação também pode, desde que não fuja aos limites da pronúncia. Tá? Findados os debates, tá? Findados os debates, nós vamos ter a verificação do convencimento dos jurados, se eles estão satisfeitos, tá? Podendo ser pedido lá naqueles debates aqui, por exemplo, que os jurados peçam para citar ou ler a parte. Então, a defesa fala, olha, eu assisti um debate que foi bem interessante, que a defesa arguiu que a perícia tinha concluído que a faca não tinha sido apta, não seria apta a matar a vítima. E olha o caso, olha que loucura. O homem chegou bêbado em casa, a mulher brava foi brigar com ele e começou a dar vassourada na cabeça dele. E o homem bêbado pegou uma faca de cozinha. Eu vi, a faca era desse tamanho. E deu-lhe na mulher. E aí a mulher sangrou, o vizinho veio e tal, foi pro jurado. Aí, plenário do júri, a perícia concluiu, no laudo pericial, que a faca não tinha possibilidade de perfurar um órgão letal e por isso era inapta para causar o fim pretendido, para matar. Né? Enfim, a defesa arguiu isso, um jurado pediu, foi lida a parte da perícia concluindo exatamente isso, por fim, acabou sendo desclassificado o crime para lesão corporal. Tá? Mas o engraçado nesse julgamento, o que era? A mulher que tinha sido esfaqueada pelo marido, ela passou o julgamento inteiro chorando, porque queria que o marido fosse inocentado, né? Enfim, cumpriu-se aí a função social, né? O amor voltou pro lar dos dois lá, tá? Então, pode ser pedido aí para esclarecer, ler uma peça, algo nesse sentido, tá? Os jurados, se tiverem dúvida, elas vão ser esclarecidas pelo juiz presidente, se ele conseguir. Se ele verificar que a dúvida não pode ser esclarecida nos autos, ele vai dissolver o conselho de sentença. Possibilidade de examinar os autos, os jurados podem também examinar, tá? Podem querer examinar, ler algo que está constante nos autos, e pode ser verificado por uma diligência necessária. Então, por exemplo, alguma testemunha fala de algo que não foi trazido para os autos. E aí o juiz pode dissolver o conselho para que esse outro fato seja trazido para dentro dos autos, para posteriormente ser feito um outro julgamento. Ao final, é feito o questionário e a votação. A votação ela é feita em uma sala secreta. E nessa sala são questionados os fatos. Não se faz pergunta jurídica. Olha, você acha que o fato é típico, ilícito e culpável, segundo a teoria tripartite do crime? Não se pergunta isso. Você vai perguntar fulano foi morto por ocasião de um disparo de arma de fogo? Sim ou não? Então é o que vai ter que responder. Então pergunta sobre fato e não termo jurídico. Redação tem que ser simplificada, viu gente? O mais simples possível.
E o juiz-presidente pode até explicar cada pergunta para os jurados, cada quesito para os jurados. Olha só o que o STJ tem consolidado. É nulo o julgamento quando os quesitos forem apresentados com má redação ou quando forem formulados de modo complexo, a ponto de causarem perplexidade ou de dificultarem o entendimento dos jurados. Então, redação simples, facilitada, de preferência explicado, para que haja melhor compreensão e, consequentemente, a melhor resposta de acordo com a íntima convicção. Temos uma ordem de quesitação e essa ordem é feita na sala secreta. É um lugar reservado onde entram juiz, as partes, o oficial de justiça e os jurados, tá? É feito por meio de cédulas, onde tem sim e não, ok? E depositado em urnas, para não saber de quem é cada voto. Não teria sentido, né? Eu respondo sim, entrego, o juiz abre. Ah, você respondeu sim. Deposita na urna, tá? Primeiro pergunta sobre a materialidade. Então, fulano, vítima, foi encontrado morto. Essa morte ocasionou-se de um disparo de arma de fogo? Sim ou não? Sim. Se falar sim, aconteceu o homicídio, tá? Depois, se falar não, não aconteceu homicídio, não é crime, absolvição. Autoria ou participação? Olha só, primeiro falou que fulano foi morto. Cicrano que disparou a arma de fogo contra fulano, então acusado, se reconhecido, vai ser verificada a autoria ou a participação, tá? Então, se verificada a autoria ou participação, beleza. Se falar que aconteceu o crime, mas não foi a pessoa, está absolvida. Quesito genérico de absolvição. A defesa pode ter alegado 10 teses defensivas. Legítima defesa da honra, legítima defesa da alma, da espiritualidade, sei lá de quê. 10 teses, inclusive teses não jurídicas. E vai fazer uma pergunta simples nesse terceiro quesito. O jurado absolve o acusado? Ponto final. Então, olha, de acordo com as teses arguídas pela defesa, vocês absolvem o acusado? Ele tem que ser inocentado? Ponto final. Simples. Se sim, pode falar que teve crime, que a pessoa cometeu crime, mas que deve ser absolvido. Pode acontecer sem problema algum, tá? Causas de diminuição, qualificadoras, causas de aumento e a desclassificação, que pode ocorrer aqui após o segundo, tá? Então, a pessoa caiu no chão morta, foi fulano que atirou, mas ele não queria matar, não tinha um ânimos necândido. Claro que não vai perguntar assim, né? Ele quis matar, ou quis só dar um susto, ou só quis machucar. Essa vai ser a tese, por exemplo, de defesa para desclassificação. E aí vai ser perguntado aqui. Se for desclassificado, dissolve o conselho e o juiz-presidente profere o julgamento, tá? Tudo isso realizado em sala secreta. Depois disso, se condenado, vai ser definido materialidade, autoria, tipo base, causa de aumento e diminuição nos termos do que os jurados decidiram. O juiz-presidente definirá a pena, o juiz-presidente faz a dosimetria da pena. Aproveitem, revisem, tem um vídeo no nosso canal aí de dosimetria da pena, ele vai fazer a dosimetria daquele jeito, ó. Pena base, pena intermediária e pena definitiva. Vai definir também o valor mínimo de reparação do dano ex delictum, tá? Verificação pela detração da pena. Então, caso o réu já tenha cumprido prisão preventiva de 1 ano e foi condenado por 10, o juiz subtrai e fala, é 9 anos que tem que cumprir. Já faz a detração ali mesmo. E vai decidir pela prisão ou não do condenado, tá? E olha só, a lei anticrime, a 13.964, ela trouxe obrigatória prisão já para execução provisória para condenados a pena maior que 15 anos. Eu acredito que vai se debater ainda a constitucionalidade desse dispositivo em face da decisão que o Supremo teve ano passado sobre a Constituição definir que a presunção de não culpa vige até o trânsito em julgado. Eu acho. Mas enquanto não julgar, enquanto ninguém entrar com ação, porque não temos nenhuma ação, tá? Quem for condenado a pena superior a 15 anos,
vai sim ser preso imediatamente, tá? E se presentes os requisitos da preventiva, ainda que pena menor que 15 anos, o juiz pode decretar a preventiva desde que seja pedido pelas partes também. Pelas partes não, a defesa não vai pedir isso, pela acusação, ok? Ou pelo assistente de acusação também. A sentença vai ser lida em plenário, todos de pé, a formalidade, né? Que deverão ficar de pé para leitura aí da sentença pelo juiz. Se absolutória, vai colocar imediatamente o réu em liberdade e suspender todas as cautelares. E em caso de desclassificação, vou voltar aqui, em caso de desclassificação, pode ocorrer após o segundo ou após o terceiro, a depender do caso, o juiz vai proferir ele mesmo a sentença. E aí ele está livre da decisão do conselho, porque ele vai dissolver o conselho, como foi desclassificado não é competência, não prevalece o júri, e ele mesmo vai dar a sentença aqueles requisitos trazidos pelo Código de Processo Penal, mais especificamente aí agora, o artigo 315, parágrafo 2º, após a lei anticrime, que traz uma série de requisitos aí para que seja dada uma sentença. Beleza, pessoal? Então aqui a gente encerra o Tribunal do Júri. Eu vou colocar para vocês algumas questões aí no portal do aluno e já adianto para vocês, tá? A faculdade vai disponibilizar uma ferramenta aí, Microsoft, Office Teams, alguma coisa assim, que vai nos possibilitar aí chats online para que a gente tire dúvidas e a gente mande tarefas com maior facilidade. Mas os vídeos vão continuar aí no nosso canal, continuem acompanhando, beleza? Então, um abraço, bom final de semana, porque hoje estamos aqui sexta, dia 27. Lembrando, gente, lavem as mãos, evitem sair, saiam só quando necessário e tomem essa pandemia com responsabilidade, viu? Diferente do que alguns estão falando de forma irresponsável, é uma pandemia, é perigosa e merece de fato o nosso cuidado. Um abração a todos e nos vemos na próxima aula.